já comecei a gravar a nossa aula de hoje aqui com a resolução, para vocês possam estar acompanhando. Caso ocorra alguma intercorrência ou no link de vocês ou no meu link, né? Ontem eu tive problema aqui na taxa de upload aqui do meu link, estava baixa, então os alunos estavam tendo muito problema de refresh de tela, tal, porque o meu upload estava baixo, mas aí logo depois eu, encerrando a aula, disponibilizei o vídeo para o pessoal, tá? E aí o pessoal conseguiu aí acompanhar bem a aula, ok? Então vou lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela específica aqui da resolução. Vou estar passando pelos exercícios aí juntamente com vocês, né, para a gente poder estar resolvendo, estar discutindo aqui alguns exercícios de potencial elétrico, tá, básicos para vocês. E vocês vão fazer como atividade também complementar dessa aula um único exercício na próxima, vamos entregar até na próxima semana, tá? Então vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida é só me chamar aí, quem tiver com áudio pode abrir o áudio e me chamar, tá? Porque como eu estou usando só um monitor aqui, às vezes eu não vejo a interação de vocês aí no chat direto escrito. Avisa ali embaixo, às vezes eu perco. Então, encontre o potencial de um condutor esférico oco, né, de raio R, nos pontos em seu interior e no exterior, né? Lembrando que quando eu tenho um condutor esférico e um condutor oco, as cargas elas tendem a se organizar na superfície desse condutor, né? Então, se eu for fazer um gráfico aqui, olhando onde tem campo elétrico e onde não tem campo elétrico, seria mais ou menos algo parecido com isso, né? Decaindo com o quadrado da distância e no interior oco aqui, sem nenhum tipo de campo elétrico, né? Já o potencial elétrico ele vai tender a ter essa curva, né? Ou seja, ele vai ficar constante no interior e vai decaindo com 1 sobre R, né? O inverso da distância. Enquanto o campo elétrico decai com o quadrado da distância, o potencial elétrico sempre decai com o inverso da distância. Bom, e aí vem a definição de potencial elétrico, né? Lembrando que a gente sempre vai estar trabalhando com diferença de potencial, então eu vou sempre colocar a minha referência de potencial nulo no infinito, né? No caso aqui eu vou trazer, é como se eu estivesse trazendo a carga do infinito até a posição R, que é a posição de referência. Então vai ser a integral em linha, né? A integral de caminho, do infinito até a posição R de referência, tá? Do EDL. Menos essa integral, nós já discutimos isso, vem do trabalho realizado para fazer essa movimentação. Pela lei de Gauss, o fluxo elétrico que atravessa uma superfície fechada gaussiana é igual à carga total contida dentro dessa superfície dividido por ε0. Se eu não tivesse, em vez de E aqui eu tivesse o D, que é a densidade de campo elétrico, então esse E0 aqui não estaria ali, porque lembrando para vocês que a densidade de campo elétrico é dado por essa expressão, tá? D ε0, tá? Vezes E. Então, pessoal, dentro do campo elétrico, dentro do condutor oco eu não tenho campo, fora eu tenho campo. Então, o elemento de deslocamento vai ser em coordenadas esféricas, né? Lembrando que isso aqui é uma integral em linha, tá? E o campo só depende do vetor na direção radial, que é um campo radial. Quando for realizado o produto escalar de E dl, essas componentes aqui vão se anular, sobrando apenas a componente radial da integral, tá? Fazendo que o potencial no infinito seja igual a zero, eu tenho a integral essa integral de dr sobre r ao quadrado, que vai dar 1 sobre r de zero a infinito, tá? Ou seja, 1 sobre r menos zero. Então aqui é o potencial, tá? Dado por esse condutor esférico oco, exatamente o potencial elétrico devido a uma carga pontual, né? Que é aquele princípio aí de definição de cargas pontuais. Então, isso aqui é interessante, vocês aplicar diretamente o conceito. Se ele é oco, as cargas vão estar na superfície, logo não tem um campo no interior do condutor. Então daqui a gente consegue saber em que momento eu tenho um campo. Então se R for menor do que R, ou seja, estou dentro do condutor, não tenho campo, estou fora do condutor, eu tenho a presença do campo de uma carga pontual. Bom, encontre a diferença de potencial entre duas cargas carregadas em duas placas carregadas com densidades de cargas mais ρS e menos ρS, né?
Então eu tenho aqui uma situação onde eu tenho duas placas com densidades superficiais em módulo igual, mas sinais opostos, né? Então eu vou ter um campo elétrico estabelecido aqui dentro no interior dessas duas placas. Já sabemos que o campo elétrico dado por um plano de cargas carregadas é dado por essa expressão. Aqui o sinal está negativo do vetor exatamente pelo meu referencial adotado, tá? Logo, o campo resultante devido à atuação dessas duas distribuições superficiais de cargas é dado por essa expressão. Aí eu vou usar o princípio da superposição, né? Eu vou somar esses dois pontos, tá? Logo, a diferença de potencial de VB para VA, que é nessa distância D, é menos a integral de caminho de A a B de E dl. O meu diferencial de caminho vai ser o diferencial de caminho em plano cartesiano. Como o campo elétrico tem apenas a componente em Y, o produto escalar de E dl vai me resultar apenas nessa componente que é dada aqui embaixo. Então aquele produto escalar aqui no nosso caso de E escalar dl vai ser dado por ρs sobre ε0 dy, ok? E aí fica uma integral direta ligando os dois pontos aqui, ó. Então a diferença de potencial entre as duas placas vai ser igual a densidade superficial de cargas sobre ε0 b menos a, tá? Onde b e a são pontos aqui, ó, ou seja, a distância d. Eu poderia substituir isso aqui, ó, pela distância d entre as placas. E esse resultado aqui, essa DDP, quando a gente for trabalhar com capacitância, a gente vai chegar nesse resultado aqui, que é um resultado importante para a gente também, quando a gente for falar de capacitores, tá, gente? Que é provavelmente semana que vem. Eu já devo estar falando disso com vocês, assim que terminar esse ciclo aqui de resolução de exercícios, nós estamos tocando aqui. Dúvidas? Então, vamos seguindo. Bom, encontre o potencial de uma distribuição linear, ρL, sabendo que o potencial é dado por... Eu já sei que esse aqui é o potencial de uma distribuição linear de carga, nós já deduzimos isso anteriormente, tá? Bom, lembrando para vocês que toda vez que eu te usar o indicador linha, eu estou referenciando a posição das cargas. E quando eu não omitir o indicador linha aqui no alto do vetor, tá? Aqui é posição da carga, então ou da carga ou da densidade de cargas, né? Então a minha densidade de carga está aqui, ó, está distribuída sobre o eixo Z. Logo, esse vetor R', que indica a posição da carga, vai ser um Z unitário Z, tá? Já o R é a posição de referência onde eu quero calcular, seja o campo, seja o potencial elétrico, seja a densidade de fluxo de campo e etc. Ok, pessoal? Como eu estou trabalhando com o sistema cartesiano, o meu ponto R vai ser dado por essas três coordenadas. Logo, o módulo de R menos R' é dado por essa expressão, tá? Isso é algo direto, e a minha integral se resume a essa integral aqui em Z', tá? Indo de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, porque isso aqui é uma densidade de fluxo onde eu vou limitar para um comprimento L da distribuição linear de cargas. Resolvendo essa integral, pessoal, vocês podem usar qualquer software de integração, ou mesmo queiram fazer através de substituição matemática, trigonométrica, etc. ln de z menos z' mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, z menos z' elevado ao quadrado, e aonde z' de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Logo, a expressão do potencial elétrico de uma distribuição linear de cargas, tá, sobre o eixo Z com um comprimento L é dado por esse resultado aí. Ok? Então vamos lá. Seguindo. Vocês estão muito calados hoje, hein? Lucas, você tá aí, filho?
O Lucas está se prevenindo para não cometer outra gafe igual a da última aula aí. Não, o Lucas nunca comete gafe, não. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Eu vi no vídeo. Você viu no vídeo, né? Tá bom. Estamos com os 12 aqui, com a Erivelta aí. Ah, já era. Ah, o Lucas teve que sair, né? Então tá bom. Vamos continuar então. Encontre o potencial de uma distribuição de carga superficial sobre um disco de raio R, tá? Bom, distribuição superficial de cargas, integral dupla, né? E essa aqui é a expressão do potencial para uma distribuição dessa. Mais uma vez, R' sempre vai indicar para mim a posição da distribuição de carga ou da carga como referência. E o R, o ponto de referência onde eu quero calcular ou potencial, ou campo elétrico, ou seja o que for, tá? Então eu tenho uma distribuição aqui no plano XY com a densidade superficial uniforme ρS. Bom, o R' está aqui, tá? Vai ser dado por esse vetor, né? Ou seja, eu vou ter uma distância radial ρ' na direção unitária ρ. E aí eu vou usar um sistema de coordenadas cilíndricos, né? O meu vetor R, posição de referência, vai ser dado por ρ na direção ρ-chapéu e Z na direção Z-chapéu. Lembrando que o φ está variando ali no plano. Na realidade, eu vou encontrar uma família de pontos ali que tem esse potencial, tá, pessoal? Então, R menos R' vai ser dado por essa expressão. E aí eu jogo isso tudo para dentro da integral. Lembrando que aqui o meu ds é um ds em coordenadas esféricas, que é dado por ρ', d' e d', né? Que são quem vai estar variando. Resolvendo a integral de dφ, ela se resolve imediatamente, vai dar 2π. E aí o que vai pegar mais é a integral em ρ', que vocês podem utilizar aí de substituição de variável. Vocês vão achar esse resultado aqui dado por essa expressão. São integrais assim, que têm os resultados feios, mas a gente vai poder utilizar ferramentas aí de matemáticas para integração para poder facilitar esse processo de integração, tá? Isso aí é importante salientar com vocês, tá, pessoal? Bom, aplicando os limites aí da integral, a gente chega nessa expressão aqui, ó, desse campo. Por que está com os valores assim, diferentes, até mesmo que a gente viu em sala de aula? É porque aqui eu estou usando coordenadas, sistemas de coordenadas cartesianos, tal, e ampliando assim dessa forma. Bom, no ponto em que ρ é igual a zero, eu vou ter esse potencial elétrico aqui, ó, lá no centro do círculo, tá? Da distribuição. E agora, qual que é o campo elétrico, então, devido a esse potencial, essa distribuição de cargas? Por quê? Porque primeiro eu calculei o potencial, então vou aplicar o teorema do gradiente aqui, ó, que o campo elétrico é menos o gradiente da diferença do potencial elétrico. Como eu só tenho componentes em Z, tá? Ele só depende de Z, então eu só vou fazer a parte do gradiente em Z, tá? Resolvendo, derivando esse cara aqui, ó, porque ele só tem variáveis em Z, derivando esse cara aqui, vou achar que no eixo de simetria eu vou ter esse campo elétrico aqui, ó, tá, gente? Lembrando que eu estou calculando o campo elétrico aqui, ó, no eixo de simetria Z do meu disco, tá? Por quê? Porque no eixo de simetria esse cara aqui é zero, ρ0 é zero. Substituindo tudo isso aqui, eu vou ter esse potencial elétrico no eixo Z. Agora, se eu quisesse o campo elétrico devido a essa distribuição superficial de carga nessa circunferência de raio ρ aí, eu teria que fazer também a derivada em função de ρ. 1 sobre ρ, se não me engano, dρ v na direção ρ, tá, gente? Que aí eu vou encontrar no espaço também, porque aqui eles reparem que ele depende de ρ e depende de Z. O potencial elétrico no espaço. Lembrando que há um ponto R, mas esse resultado aqui para mim define superfícies equipotenciais, porque o φ fica variando de 0 a 2π ali. Então, na realidade, eu vou ter famílias de pontos, onde eu vou ter o φ também variando embaixo ali, tá, gente? Esse resultado aqui nós obtivemos
em sala de aula, logo lá no início, quando a gente começou a conversar sobre campos elétricos. Não sei se vocês se recordam disso. Nós já discutimos sobre isso lá no início quando a gente estava conversando sobre o início da matéria. Ele chegou no mesmo resultado utilizando a integral, né? Primeiro eu fiz o anel e aí eu integrei, mas aqui a gente está aplicando o princípio aonde, partindo do potencial elétrico, nós chegamos no campo elétrico. Mas esse campo elétrico aqui é um campo elétrico no eixo Z, tá? Para ter o campo elétrico em todos os pontos do espaço, eu teria que pegar esse cara aqui e aplicar o gradiente dele utilizando coordenadas cilíndricas para isso. E aí eu teria em todos os pontos do espaço, mas eu teria que aplicar a derivada aqui, ó, nessa coisa aqui. Não nessa coisa, porque aqui, esse aqui é o potencial onde ρ é igual a zero, ou seja, o potencial sobre o eixo Z, tá? Onde ρ é igual a zero. Se eu quisesse em todos os pontos do espaço, se eu pedisse uma avaliação em todos os pontos do espaço, aí seria, vocês teriam que derivar, fazer as duas derivadas parciais em ρ e em Z para calcular o gradiente sobre esta expressão que está aí, tá, pessoal? Então, às vezes, não confundam. Lembrando que o Rzão é o raio da distribuição circular ali de cargas, né, no plano. Então, esse problema pode te levar assim, a um erro. Você imagina que o problema se resume apenas a isso aqui. Isso aqui é simplesmente na posição onde ρ é igual a zero, ou seja, sobre o eixo Z. Aqui. E aí, o potencial elétrico sobre o eixo Z é dado por isso aqui, beleza. No entanto, em todos os pontos do espaço, está aqui, ó. É isso aqui. E daí o campo elétrico é diferente disso aqui. Vocês não teriam que aplicar aqui calcular o gradiente em cima em coordenadas cilíndricas, né? Em cima desse valor aqui, dessa expressão aqui do potencial elétrico aqui, dependente tanto de ρ, como também depende também de Z, tá? Isso aqui é importante. Uma coisa que eu queria lembrar para poder aqui, vai acabar logo. Bom, encontre o potencial de uma distribuição de carga ρL sobre um anel de carga. Então, lembrando que, dado uma distribuição linear, eu vou ter a integral de caminho dada por isso, tá? Aonde vai estar a minha carga? A minha carga vai estar sobre o vetor R' na direção radial, onde A é o raio dessa distribuição aqui de cargas. Então, logo, esse vetor aqui, pessoal, define para mim onde está a minha distribuição de cargas. Lembrando que ele está variando em φ, 0 a 2π. Ele não é simplesmente um ponto estático aqui, é um ponto que vai onde φ varia. Então é um conjunto de pontos em coordenadas cilíndricas. O meu vetor R, que é esse cara aqui, que é o vetor de referência onde eu quero calcular, vai ser dado por essas duas componentes. Ele tem uma componente radial em ρ e tem uma componente azimutal ali em Z. E tá? cortou aí, professor. Oi? Falhou aí na hora que você começou a falar aí. Do que? Do qual parte? Porra, antes de você fazer o primeiro círculo vermelho aí nessa segunda página. Eu já fiz um monte de círculo. Aí, vai lá. Então o que acontece? Esse vetor aqui, especificamente, o Erivelto, é um vetor no ponto no espaço aqui no R, tá? Então ele está a uma distância ρ e a uma altura z, ok? Em relação ao eixo aqui. Por isso que eu tenho z e ρ aqui. E o φ? O φ está aqui. Então ele fica circulando. Na realidade é um conjunto de pontos ali em torno, dado um ρ fixo e um z fixo. Logo, essa diferença de R menos R' é dada por essa expressão. E quem é o meu D'? É o A de filinha. E aqui, pessoal, é aquele lance do arco. Lembre-se que eu vou ter aqui sobre esse cara aqui. O meu DL está aqui, tá? Aqui eu vou ter um ângulo infinitesimal de φ e um raio A. Logo, o comprimento de DL vai ser o ângulo sobre o arco vezes o raio. E esse ângulo é em radianos. Nós já discutimos isso aí, isso vem da geometria.
Por isso que chegamos a esse resultado aqui. Substituindo isso tudo aqui dentro da integral, tá? Como esse cara aqui é uma distribuição uniforme, não depende de nada, ele sai de dentro da integral. Essa parte que poderia ser um integrando complicado e resolvido, mas eu vou integrar em dφ, né? Porque o meu dl é dφ, porque é circular, eu vou estar circulando, tá? Aqui, ó, esse aqui é o meu dl, tá? Ele vai estar na direção dφ, então eu vou ter uma integral bem mais simples para resolver. Logo eu chego nesse potencial elétrico aqui, ó, tá? Que é o potencial elétrico devido a essa distribuição circular e linear de carga, ou seja, um anel carregado. Se eu pego o raio e multiplico por isso para essa distribuição, porque qual que é o comprimento desse cara todo? É 2π vezes o raio multiplicado por L, isso aqui vai me dar quem? A carga, tá? Logo, se eu tenho o raio vezes ρl, eu vou ter a carga total dividido por 2π, por isso que surge o 4π aqui e a carga total do anel aqui em cima. Ok, pessoal? Bem tranquilo aí, né? No eixo de simetria, que é o que nós resolvemos em sala, ou seja, em Z, eu tenho esse potencial sendo dado. Esse aqui é o potencial em todos os pontos do espaço. Então, daqui eu posso calcular o campo elétrico devido a essa distribuição de cargas, aplicando a expressão do menos gradiente do potencial elétrico. Se eu quero calcular o campo apenas em Z, ou seja, sobre o eixo Z, com ρ igual a zero, eu vou usar esse aqui. Mas eu quero em todos os pontos do espaço, então vou aplicar o gradiente aqui, nesse cara de cima aí, tá, pessoal? Aí eu vou ter que fazer a derivada em ρ e fazer a derivada em Z para resolver esse problema aí. Bom, mas aí vale aqui, se eu tiver o Z muito superior a, né, esse potencial aqui se reduz ao potencial elétrico devido a uma carga pontual. Tá? Nós já fizemos isso também em sala, que é importante a gente avaliar isso aí também em sala, tá? Porque aí na realidade aquela distribuição circular se reduz ao conceito de carga pontual. Lembrando que carga pontual para a gente é uma distribuição de carga onde as dimensões internas dessa distribuição é muito inferior à distância na qual eu observo essa distribuição de cargas. Seguindo, encontre a diferença de potencial entre dois pontos devido a um fio infinito com densidade ρl. Bom, o campo devido a um fio infinito, nós já deduzimos anteriormente, é dado por essa expressão. Logo, a diferença de potencial, vamos aplicar a integral clássica, né, que é menos a integral de caminho de EdL, e o meu dl vai ser dado, ou seja, esse infinitésimo aqui, em coordenadas cilíndricas por essa expressão. Tá? Reparem que o campo depende apenas do ρ, ou seja, depende apenas da distância radial desses caras. Então, esse produto escalar de EdL vai manter apenas a componente ρ, tá? Da distribuição. E a integral passa a ser uma integral simples como essa aqui, ó. A integral de dρ sobre ρ, que vai dar ln, estou indo de ρ0 a ρ, então ln de ρ sobre ρ0. Beleza, pessoal? Vamos lá. Encontre o potencial devido a um fio carregado com carga Q de comprimento 2L. Agora não é um fio infinito, tá? É um fio que tem um comprimento restrito de tamanho. Foi mal, Lucas? Já saiu, já voltou, né? Tava vendo a live do isso aqui lá em Marrone, né? Tô sabendo, Lucas, tô sabendo. Tá tudo documentado. Erivelto entregou aqui. Então, encontre o potencial devido a um fio carregado de carga Q, de comprimento 2L, com densidade de carga ρl. Novamente, galera, vamos utilizar a definição de potencial elétrico de distribuições de carga. Tá? O meu vetor R, que vai apontar para a posição onde eu quero calcular, e o meu vetor R', que vai estar
vai estar apontando para a distribuição de cargas. Tá? Como é uma distribuição linear, e eu vou assumir que está sobre o eixo Z, então eu tenho aqui o eixo Z, e eu tenho aqui a distribuição de cargas aqui sobre o eixo Z, de um comprimento R, e aí eu tenho a distribuição linear sobre esse comprimento Z. Tá, pessoal? Bom, logo, a integral para ser resolvida vai ser essa integral aqui, porque o ρL sai de dentro da integral, porque é uma distribuição, uma distribuição uniforme de carga, tá? Então ela sai de dentro da integral. E aí é resolver a integral, né, em relação a dz'. Vocês podem fazer na mão por substituição de variável, ou vocês podem simplesmente utilizar um software para isso. E a gente chega nessa expressão. Por que essa expressão aqui é mais complexa do que aquela outra? Porque o meu fio ele tem um tamanho, ele não é um fio infinito, ele não vai de infinito, menos infinito a mais infinito. Ele vai de mais L a menos L, tá? Então é um fio que tem um tamanho que não é um tamanho infinito. Então a expressão fica um pouco mais complicada. Mas, no entanto, se eu quiser calcular o campo elétrico a partir desse cara aqui, é muito mais simples se eu tivesse que calcular o campo elétrico utilizando as abordagens anteriores que nós vimos, que aqui é simplesmente derivar isso aqui, que é aplicar mais uma vez a questão do gradiente, que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Está quase acabando. 9h10 ainda, tem que enrolar um pouco. Encontre o potencial devido a uma distribuição uniforme de cargas, ρV, que é uma distribuição volumétrica, cilíndrica de raio R e infinita, tá? Então eu tenho aqui uma distribuição infinita aqui, tá? Só que é uma distribuição volumétrica, não é mais uma distribuição superficial cilíndrica. Bom, qual seria então a relação aqui? Aqui eu tenho o volume do cilindro dividido pela a carga total, ou então dQdV, que é a definição de densidade volumétrica, né? Bom, o campo da distribuição de carga vai ser dado pela lei de Gauss, lembrando mais uma vez, essa aqui é a lei de Gauss, tá? Mas dependente do campo elétrico e não dependente da densidade de campo elétrico, ok? Então, lembrando que eu posso ter isso aqui escrito utilizando a densidade de campo elétrico, que é dado por essa expressão aqui, tá, pessoal? Como D é igual a ε0e, eu posso obter rapidamente essa expressão aqui, sem nenhum tipo de problema, tá? Bom, eu vou ter distribuições, ou seja, vou ter campos diferentes, resultados de fluxos diferentes, se eu estiver fora ou se eu estiver dentro do cilindro, tá? Lembrando que o fluxo total vai ser o campo vezes a área em torno do cilindro, 2πρ, que é o comprimento da borda do cilindro vezes a altura dele. Passo esses 2πρL para o lado de cá, tá, pessoal? E aí eu vou trabalhando com as duas expressões ao mesmo tempo. Simplifico o que eu tiver que simplificar, então vou cortar π com π, eu vou cortar L com L aqui em cima, e aí o 2 surge embaixo, que está dado por aqui, ó. Aqui, pessoal, a diferença é, se eu estou fora do cilindro, a distribuição total de cargas é até o raio total do cilindro, que é R. Se eu estiver dentro do cilindro, a distribuição volumétrica de cargas que eu vou estar interagindo não é a distribuição total de cargas, é a distribuição que eu estou até uma distância ρ menor que a distribuição do que o raio do cilindro. Bom, o dl é dado por essa expressão, né, que é em coordenadas cilíndricas. Repare que o campo depende apenas de ρ, então vai sobrar só a componente em ρ, que aí sai uma integral direta aqui, que um é ρ de ρ, ρ ao quadrado, e o resultado da integral é um resultado fácil. Fala. O professor, essa coordenada cilíndrica tem essa fórmula aí, porque é específica de potencial elétrico? Não. Porque eu não poderia usar aquela
1 sobre ρ, dv sobre dρ e tal. Sabe qual que é aquela... Não, olha só. Aqui os... Você está confundindo. Esse aqui é o DL, da integral. Ah, Você está confundindo com o gradiente tá, do então, ó, potencial elétrico. Eu estou calculando o potencial elétrico ainda, entendeu? é o Tá? divergente, acho. É, divergente e gradiente, tá? Aqui eu estou resolvendo DL para poder fazer a integral, tá? Entendeu, o Lucas? Aquele ali é o divergente, tá? E aqui eu estou resolvendo a integral. Aí sim, cara, depois que eu resolvi a integral e obtive aqui o potencial, aí você pode aplicar o gradiente para achar o campo elétrico. Ou o divergente da densidade para achar a distribuição de carga, né? Que você está falando na realidade que o divergente da densidade de campo é igual a densidade volumétrica de cargas. Né? Que a gente deduzimos isso aí na aula passada. Tá? Aqui é para resolver a integral. Sim. Bom, tá aí pra gente essa brincadeira para uma distribuição como essa, tá? Agora, se o ρ e ρ0 ambos forem maior do que o raio, então eu tô fora, então aí aqui, ó, tudo se passa, se comporta como se fosse uma distribuição linear, como se fosse o potencial elétrico devido a uma distribuição linear a um fio. Então, ou seja, eu estou ali aqui dentro do cilindro, tá, galera? Estou cilindro com distribuição volumétrica. Então, eu estou ali próximo dele, eu estou dentro dele, então eu tenho esse potencial. Agora, se eu me afasto dele, ele vai se comportar como uma distribuição linear também de cargas, como se fosse um fio, tá? Sem nenhum problema. Encontre o potencial devido a uma distribuição uniforme de cargas ρV esférica de raio R. Tá? Mais uma vez, como é que vocês vão calcular a densidade volumétrica de cargas? Q sobre 4π R ao cubo. Isso aqui, volume da esfera, que nada mais é do que um dq dv. Tá? Bom, lei de Gauss sendo aplicada novamente. E aí, como eu estou trabalhando com a densidade volumétrica, o meu ponto de referência pode estar dentro da esfera, como pode estar fora da esfera ou dentro da esfera. Tá, pessoal? Então eu vou ter situações de fluxo dentro e fora da esfera. O fluxo total que sai, eu sei que é o campo elétrico vezes a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Mesma tratativa que a gente fez no exercício anterior. Passa esse 4πr ao quadrado, ele vai cancelar com esses caras aqui. Opa, aqui não. Aqui é só com 4π. Tá? Vai cancelar com 4 e aqui. Tá? E aí eu vou ter essa expressão aqui. Ó. Aqui se o campo for... Se o meu ponto de referência for fora da esfera. Aqui se o meu ponto de referência for dentro da esfera. Repara que aqui ó, o campo aqui se assemelha com 1 sobre r ao quadrado. Aqui o campo ele cresce com R. Então se a gente for ver esse campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, e aí a distância é R, e vamos imaginar que aqui seja o R, que é da esfera, o campo, à medida que eu vou me afastando da origem, ele vai crescendo, tá? Do centro da esfera. À medida que eu me afasto da esfera, ele vai crescendo. No momento que eu saio da esfera, ele decai com 1 sobre r ao quadrado. Teria algo parecido com isso aí. A distribuição de campo ficou horrível, né? Uma bosta. Vou fazer de novo. Então aqui, eu tenho aqui meu campo. Digamos que aqui está a marca de R. A partir do centro da esfera, ele cresce linearmente com raio, atingir a superfície da esfera, sair da esfera e decai com R ao quadrado. Então aqui ele é diretamente proporcional com raio, aqui ele é inversamente proporcional com R ao quadrado, que é o comportamento esperado, tá, gente? Está aqui dentro. Bom, como o DL em coordenadas esféricas é dado por essa expressão aqui, eu vou calcular agora o potencial elétrico devido nos dois casos, resolvendo as integrais, tá, pessoal? Direto. Logo aqui eu tenho integral, então, o potencial elétrico devido a uma distribuição esférica de cargas. Tá? Volumétrica esférica. 1 sobre R menos R, 1 sobre R ao quadrado. Muito legal isso. Lembrando que R0 seria o raio da esfera, tá, pessoal? Se esse R0, no limite que esse R0
seria, na realidade é a minha distância, né? Se eu for para o infinito de referência, estou procurando uma borracha para apagar a tela, olha só. Que pontos nós estamos chegando com o sinal de aulas online. Se R0 for para o infinito, o que eu vou ter na realidade é o potencial de uma carga pontual. Mais um aqui, pessoal. Dado esse campo elétrico, tá? Essa expressão de campo elétrico, volts, metros aqui em coordenadas cartesianas, acho o trabalho para mover uma carga de 20 microcoulombs ao longo de um percurso incremental, ou seja, um percurso de... E aí quando ele fala percurso incremental aqui, entenda infinitesimal também, tá? De 10 a menos 4 metros de comprimento, na direção dada por esse vetor aqui, ó. Se a carga estiver na origem, e aí ele vai seguir essa direção, ou se a carga estiver no ponto 2, menos 5. Isso aqui, pessoal, vai me dizer o valor do campo elétrico. Eu vou substituir lá em cima para achar qual é o campo elétrico. Lembrando que toda vez que eu vou movimentar uma carga no campo elétrico, eu vou realizar trabalho sobre ela. Ou eu realizo, porque é minha força, ou o campo elétrico realiza, tá? Então o campo elétrico, ele realiza um trabalho sobre a carga. E aí surge o potencial elétrico. Nós já discutimos sobre isso, a questão da energia potencial elétrica. Então o campo elétrico ele realiza esse trabalho sobre a carga, ele vai dar energia ou tirar energia de dentro do sistema. Lembrando que o campo elétrico é um campo conservativo, então se eu faço um caminho fechado, o trabalho total é zero. Se eu quero colocar o trabalho entre A e B, independe do caminho, o trabalho vai ser o mesmo por ser um campo conservativo. Então, para resolver aqui, para calcular o dW, quem é a expressão do trabalho, então, do dW? O trabalho da força elétrica. Menos Q vezes o campo elétrico, nesse caso, isso aqui é a força elétrica, tá? Escalar o dL, onde dL é dado por dL na direção unitária L, tá? Calcula-se o campo elétrico, então, na posição na origem, que é dado por essa expressão, que é zero. Logo, o trabalho para realizar essa tarefa é zero, tá? Porque o campo lá é zero. Agora, se a minha carga estiver naquele ponto 2 menos 2 menos 5 menos 2, aí eu vou ter um campo elétrico atuando sobre ela. Nesse caso, muda-se a situação, porque aqui eu tenho um vetor, ó. Aqui está o vetor de deslocamento, tá? Aqui está a carga, aqui está o campo elétrico naquele ponto. Calculamos a linha de cima. Logo, resolvendo aqui, vocês vão encontrar aqui o trabalho realizado sobre a carga para sair daquele ponto 2 menos 5, tá? Nessa direção dada pelo problema, é dado, vou ter que dar 18,88 nanojoules aí de energia para o sistema, para poder deslocar essa carga. Isso aqui é interessante porque eu estou aplicando trabalho, cara. Tá? Trabalho, definição de trabalho. Trabalho é força escalar deslocamento. Não muda. Desde a física mecânica newtoniana. Tá? Como aqui a minha força vai ser a força elétrica, menos Q, e esse sinal menos Q significa que se a carga for positiva, o campo elétrico tira e faz um trabalho negativo, e a carga negativa ele faz um trabalho positivo, por isso que esse menos Q, a gente usa esse menos Q por convenção aqui dentro da força elétrica, e o meu dL vai ser dado para essa expressão aí de dL na direção L chapéu. Vamos lá, 12º. Calcule o trabalho realizado ao deslocarmos uma carga de 4 coulombs do ponto B100 até o ponto A020 ao longo desse caminho aqui, ó, dessa reta aqui, ó, tá? Y igual a 2 menos 2x e Z0, ou seja, no plano XY, tá? Onde o campo elétrico é dado por isso ou por isso. Esquematicamente falando, eu vou ter algo parecido com isso aqui, tá, pessoal? Eu vou deslocar daqui, da posição, seguindo essa reta até aquela posição ali. Temos um vetor aí, né? Logo, o trabalho total é dado por essa expressão aqui, ó, tá? Menos Q, a integral de caminho de I a F de EdL. Aqui eu tenho um campo constante. O meu campo elétrico é constante, o meu dL em coordenadas cartesianas está aqui. Como o meu campo é constante e apenas na direção x, o produto escalar
essas componentes vão morrer, e aí eu vou ter a integral de x dx, tá? Onde x variando aí de 0, entre 1 e 0. Tá aqui, ó. X está aqui, ó. Tá? Logo, 20 joules aí de trabalho para pegar essa carga sobre esse campo constante que atua só na direção x, unitário positivo. Para eu deslocar essa carga, eu vou encontrar uma solução de 20 joules para isso. Vocês poderiam também brincar um pouquinho, em vez de sobre nessa direção aqui, ó, vocês poderiam fazer uma integral até aqui, depois até aqui também. Vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Vai dar mais trabalho, lógico. Bom, agora eu tenho um campo que varia com x, ó, 5x qualquer coisa aqui. Mais uma vez, esses dois caras morrem e aí eu passo a ter a integral de x dx. Integração direta, x² sobre 2, indo de 1 a 0. Reparem que o trabalho é menor, porque o campo varia com x. Como eu estou retornando, o campo está diminuindo, tá? Agora, o campo ele tem duas componentes, em x e em y. Então, o que vai morrer é só a componente em z aqui do produto escalar. Eu passo a ter uma integral, duas integrais, uma integral em x e uma integral em y. Reparem que eu vou ter, na realidade, eu vou retirar a energia do sistema aqui, ó, menos 30 joules. Dúvidas aí, pessoal? Não. Como eu não estava ali, talvez eu tenha perdido algumas fórmulas. Mas eu acho que é só isso mesmo. Bom, Tem que dar uma olhada ali. tem certeza, Lucas? Tranquilo? Sim, sim. Eu até achei isso aí mais fácil que a